Você tem insatisfação profissional ou com a carreira? Você trabalha e se sente cansado, cansada? Você se compara com outras pessoas e se sente frustrado, frustrada porque não alcançou aquilo que outras pessoas alcançaram? Então, bora tomar um café e bater um papo ao vivo? Olá, você está aqui no Instagram do psicólogo Rodrigo César, mas também na gravação dessa live ao vivo. Live é ao vivo. Você também está na gravação aqui no canal Rodrigo César no YouTube. Então, bora bater um papo sobre insatisfação com a carreira? O pessoal tá chegando, mas a gente já vai fazendo aqui o preâmbulo também, né? Como é que vocês estão? A gente tem feito essa sequência de lives aqui no Instagram, né? E depois algumas delas, não todas, eu replico no YouTube. Então, se você tá vendo essa live no YouTube, saiba que lá no meu Instagram, Rodrigo César Psi, também existe algum conteúdo, né? Com outras lives que eu não coloco aqui. Eu coloco algumas aqui que eu acho que tem mais a ver com o público, mas de repente, você que gosta do universo da psicologia, né? Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica. Se você gosta desse universo também, então dá uma puladinha lá no Instagram, me segue lá na outra rede também. Pessoal, seguinte, eu tô querendo fazer com vocês um bate-papo gostoso aqui hoje. Bruna tá chegando. Bruna, tá me ouvindo direitinho? Me dá um sinal aí. Eu quero falar uma conversa hoje com vocês, né? Eu esquematizei aqui todo um roteirinho interessante para vocês. E a gente vai construindo esse encontro hoje, né? Direitinho. Boa noite, Bruna. A gente vai construindo... Obrigado por avisar que tá ouvindo direitinho. É que eu tô com fone Bluetooth, eu não sei se às vezes vocês estão ouvindo, né? Como eu não tenho feedback em vídeo, né? A gente depende do feedback em texto. Então o pessoal tá chegando aqui, né? E a gente vai conversando. Eu fico pensando muito sobre a questão da carreira, né? Porque, contextualizando, né? Eu já tô aí na estrada, já tenho uns 23 para 24 anos de profissional como psicólogo. É a questão da carreira, né? Daquilo que a gente chama de vocação, desse chamado interior para a gente realizar algo, sempre foi um tema que me tocou muito profundamente, né? Eu era um jovem psicólogo, um jovem estudante e ficava pensando assim, né? Como que é a vida de adulto, né? Porque a vida de adulto é a vida profissional, a vida plena. Eu estava virando um adulto, né? E como é que a gente planeja essa vida, né? Muitas vezes se comparando, né, com outros profissionais da área ou até mesmo com outras pessoas que tenham obtido êxito ou aquilo que a gente considera sucesso, né, e a gente acaba tendo aquele parâmetro, o que pode ser interessante ou pode ser muito prejudicial também. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para vocês mandarem para os amigos aí, compartilhar com os amigos essa live. Quem estiver assistindo a gravação, manda o link também, né? Quem está aqui ao vivo, toca nesse aviãozinho, manda para as outras pessoas, convida as outras pessoas, porque é um tema que pode afetar muitas pessoas. E as pessoas às vezes estão frustradas, né? E a gente vai falar sobre essa frustração também. Então, algumas pessoas que vocês já conhecem podem se beneficiar desse conteúdo também. E para quem não sabe, a gente faz aquele ciclo, né, de cada 15 dias live aqui no Instagram, cada 15 dias uma aula fechada no Google Meet. E o tema da semana que vem é a sombra do sucesso profissional, né? Então, assim, o que é isso, né? Essa sombra? Por que o sucesso profissional está na sombra? Então a gente vai falar sobre isso também, já que eu tenho feito aí um ciclo de aulas e palestras e workshops, né? Tudo gratuito aqui, né? Essa aula fechada no Meet, ela é gratuita também. E a gente vai falar sobre a sombra do sucesso profissional. Então, bora lá, né? Eu acho que assim, a gente às vezes precisa começar a pensar na nossa carreira, né, como um plano de carreira. E a gente às vezes não está habituado a pensar dessa forma. A gente às vezes está muito acostumado com algumas questões culturais do nosso país, que são um emprego CLT, que se busca aquele emprego CLT, a segurança do emprego CLT. Então muitas vezes se foge de um trabalho que seja ou autônomo, ou até mesmo dentro do empreendimento, do empreendedorismo, se foge desse interesse, né, de desenvolver algo mais nosso em prol de uma segurança de uma CLT.
ou às vezes até mesmo da segurança que se acha que tem, né, no concurso público, né, nas pessoas que são estatutárias ou trabalham ali como cargos de confiança, que às vezes esses cargos de confiança também não são tão seguros assim, porque trocam ali a cada 4 ou 8 anos, né? Mas eu ontem ouvi uma frase, né, uma paciente minha compartilhou comigo, né, uma frase do Hélio Couto, né, que diz assim, que a estabilidade... Olha que interessante essa frase. Um monte de gente busca a estabilidade, né? E a estabilidade, ela é uma estagnação. A estabilidade é a pausa no crescimento, né? Porque você está estável, justamente você está o quê? Linear, né? Então, quando a gente está linear... Igual lá atrás aqui, ó, a minha prateleira, se bem que o celular está meio torto, então ela está meio torta também. Mas supondo que ela estivesse reta, né? A estabilidade é pausa no crescimento, né? E quando ela me trouxe isso no atendimento, eu achei isso sensacional. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, porque a gente vem falando aqui aquela frase do Jung, né, onde as pessoas que buscam a segurança, elas estão buscando a segurança de quem está morto, né? Porque só está seguro ali quem está morto, porque nada vai mudar para essa pessoa, né? Mudou e nada mais muda, né? E aí a gente para e pensa assim, né? Se buscar esse objetivo de vida, essa propósito existencial é viver, né? O que a gente quer? A segurança de quem está morto, né? Então a gente tem que pensar sobre isso também, começar, aí como diziam os colegas coaches, né? Mudar o tal do mindset, né? Mudar ali o pensamento, né? Mas aí eu planejei algumas perguntas para vocês aqui que eu gostaria de compartilhar, né? Porque às vezes a gente pensa só na insatisfação, naquilo que a gente está colocando na balança como negativo, porque é aquilo que está dolorido, né? Aquilo que está mais pegando no nosso calcanhar. Mas ao mesmo tempo, a gente pode pensar na parte positiva para ver o que a gente pode tentar calibrar no negativo. Então vamos lá, preparei algumas perguntas aqui para vocês, né? Quais aspectos da sua carreira atual você acha mais gratificante e por quê? Porque às vezes a gente foi levado para uma carreira que a gente gosta, mas ela deixou de... ou a gente se levou para essa carreira e ela deixou de fazer sentido. Mas tem coisa ali que a gente gosta, que é gratificante. Por quê? Né? Por que é gratificante? E às vezes algumas coisas também perdem o sentido, acontece também. Eu, Rodrigo, detesto rotina, então trabalho com rotina, para mim, é muito chato. Ah, Rodrigo, mas você atende consultório, né? Consultório tem a rotina dos atendimentos, mas cada atendimento é único, cada paciente é único. O que é de rotina são os horários marcados, horários fixos, mas cada atendimento é único, cada caso tem ali sua peculiaridade. Eu estou aplicando uma hora arte terapia com outra hora eu estou aplicando uma avaliação psicológica com teste, outra hora eu estou dando uma devolutiva, outra hora eu estou fazendo um relaxamento. Então, tem várias possibilidades, né, para a gente pensar na nossa rotina, que nem sempre é tão rotineira, embora às vezes ela se escore numa questão de horários ou de prazos e tudo mais, mas às vezes tudo que menos tem é rotina, né? Marcinho chegando. Marcinho, como é que tá aí no Piauí? Me conte, tá calor aí? Aqui tá, vai esfriar aqui em São Paulo, né? Quero deixar também um abraço para duas pessoas que gostariam de estar aqui hoje e não estão, né? Que é o Renan e o Júnior, né? Estão ali, um tá atendendo e o outro tá estudando. Estão sempre aqui com a gente também, né? Na live. Mas eu sei que eles vão assistir a gravação, então já fica o meu beijo, meu abraço aí para esses dois queridos também, né? Então, assim, às vezes a gente tem um potencial criativo e a gente se distancia desse potencial criativo porque a gente entrou ou num trabalho que é confortável por ser seletista ou até estatutário, concursado, né? Mas a gente entra muito numa questão técnica e muito mecânica de realização de tarefas e afazeres, e a gente não encontra espaço para criar, sendo que a gente tem esse potencial criativo, né? Até mesmo numa gestão, né? Se a gente pensar na carreira de gestor, o gestor também tem que exercer um papel criativo. Mas qual o papel criativo? Né? Muitas vezes para a solução do conflito, para a tomada de decisão, para o planejamento e replanejamento, né? E a gente precisa
pensar onde é que está o meu potencial criativo. E às vezes a insatisfação vem porque está faltando esse potencial criativo. Porque eu entro naquela rotina, naquele fluxo, né? De sempre, todo dia a mesma coisa. Todo dia ela sempre faz tudo igual, não é? Marcinho tá falando aqui pra gente. Aqui tá muito quente. Transição de tempo menos quente para o mais quente. Do úmido para o seco. Bravo. Aqui também tá seco, menino. Ó, eu tô toda hora com um sorinho. Tomando um sorinho no nariz porque a gente precisa hidratar sempre as vias aéreas, né? Ó, as pessoas já perguntam assim pra mim: o que você tanto coloca no nariz, né? Eu dou uma hidratada. Aí às vezes escorre um pouquinho, né, gente? Tô aqui com vocês, tá? Fazendo essa falta de educação de assar o nariz aqui na frente de vocês, né? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Né? Quais são os principais desafios ou frustrações que você encontra no seu trabalho diário? Às vezes a gente tem uma insatisfação, o sapato aperta, mas a gente ainda não entendeu que é o sapato, tá um desconforto no pé, mas a gente ainda não entendeu o que está acontecendo. É o sapato que está apertado, é uma pedra que entrou e eu não percebi. Então, às vezes, nomear a insatisfação ajuda também, porque a gente vai começando a fazer o tal do diagnóstico. O que é diagnóstico? Diagnóstico significa ver além, né? Ver através. E a gente vai entender o que é que está acontecendo, a gente vai enxergar, a gente vai colocar luz naquela situação, a gente vai enxergar o que está acontecendo e o que pode ser feito. Às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue visualizar uma possibilidade de horizonte. E a gente precisa olhar para esse horizonte para a gente conseguir fazer ali algumas ações, né? Ter algumas ações. Como você se sente ao pensar sua trajetória profissional nos próximos 5 anos? Você quer que os seus próximos 5 anos sejam iguais aos últimos 5? Você quer que os seus próximos 10 anos sejam iguais aos últimos 10? Muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Marcinho, a gente estava falando aqui antes, né? Que às vezes a gente busca estabilidade, mas a estabilidade era a pausa no crescimento. E vocês já pararam para pensar onde é que vocês canalizam a frustração ou a insatisfação? É muito comum a gente escutar assim: ah, eu tô fumando mais, eu tô comendo mais, eu tô bebendo mais, eu tô buscando mais prazeres sexuais, solitários, né? Eu tô buscando mais diversas questões e tô caindo para este lado, né? Para compensar essa insatisfação. E aí aquilo resolve momentaneamente, mas é meio que um placebo, né? Porque a gente não vai na origem. Então a gente fica sempre compensando, né? E a gente esquece que a gente pode se recompensar. Qual que é a recompensa? É a gente de fato se parabenizar por uma conquista que a gente gostou, que a gente adorou, que a gente buscou e superou e atingiu uma outra meta, né? E aí a gente vê o que mais que a gente pode dar pra gente como uma recompensa. Mas a gente busca muitas vezes compensar. Marcinho tá falando que vive muito esse conflito. Pois é, e a gente às vezes vai pro que a gente acha que é carreira. Mas a gente tem que olhar pro processo de anticarreira. A anticarreira é esse caminho sinuoso, né, que a gente tem. Será que voltou, gente? Deu uma pausa aqui, que a conexão tá muito baixa. Apareceu para vocês de novo? Voltei? Alguém dá um sinal aí se eu já tô ao vivo de novo? A gente tem na carreira uma linha reta, né? Que não existe. A gente sabe que o caminho ele é sinuoso e ele tem muitas bifurcações, onde a gente entra na direita ou na esquerda. A gente vai para o caminho 1 ou caminho 2. Marcinho falou: eu trabalhei a vida inteira para chegar onde tô. E a gente às vezes também se depara com uma coisa, Marcinho, que é o seguinte: a gente trabalha e acha que a gente vai conseguir uma recompensa por isso. E a gente se depara com o pensamento de meritocracia, né? Onde a meritocracia é aquele conceito onde basta se esforçar para conseguir. E a vida não funciona assim. A vida não funciona assim. Este canal, este perfil de Instagram, ele é totalmente contra o pensamento de meritocracia, porque a gente tem noção de classe, né? Bruna falou que dá para ouvir sim, que voltou. Marcinho tá falando que quando chega, se depara
E quando chego, me deparo, depois de um tempo, com estagnação, frustrações. Sim. E a gente também tem que ver, porque às vezes a gente faz parte de uma engrenagem maior, de uma empresa, de uma organização, de uma corporação, de um mercado, de uma instituição que está adoecida. E a gente acaba adoecendo, e as pessoas da instituição às vezes estão adoecidas, ou às vezes elas não estão adoecidas porque elas estão funcionando disfuncionalmente ali, e a gente que é o problema, porque a gente que entende o problema e aquilo respinga na gente, a gente acaba adoecendo. E não estou só falando de assédio moral, estou falando de pessoas que são sobrecarregadas, que não são valorizadas. Quantas empresas perdem funcionários porque não valorizam seus funcionários? Nem financeiramente e nem com reconhecimento. Às vezes falta o reconhecimento, né? E aí vem a insatisfação. Ah, mas você sabe a qualidade do seu trabalho. A gente sabe a qualidade do trabalho. Mas às vezes a gente precisa, assim, num cascalho a mais, ou a gente também precisa de um reconhecimento. Nem que seja um tapinha no ombro, mas tapinha no ombro também só não adianta muitas vezes, né? Quantas vezes a empresa começa a ter mais lucro e o que vem é o tapinha no ombro? É uma relação de ganha-ganha, mas muitas empresas não estão pensando em trabalhar como parceiras dos seus colaboradores. Aí tem aquelas papagaiadas todas de RH que não chama de funcionário, não chama de empregado, chama de colaborador, de partner, de parceiro, mas não age dessa forma. Porque no fim ainda o que persevera ainda é a relação patrão-empregado, mas com o nome mais bonitinho para ficar bonito na fita e vender mais para o cliente que vai acreditar naquela papagaiada que é o marketing da empresa, né? A visão da empresa, como a empresa quer ser vista, né? Essa história de missão, visão e valores, né? Que muitas vezes é lindo no papel, a empresa acredita que ela é aquilo e só toca no lombo do funcionário, né? Gabriel chegando, boa noite também. Estamos falando sobre insatisfação profissional. Lembrando que vocês podem mandar aqui no aviãozinho para as pessoas que estão insatisfeitas com a carreira. Mari chegando também, manda para as pessoas que estão insatisfeitas com as carreiras. E semana que vem a gente tem uma aula fechada no Meets, né? Que o tema é a sombra do sucesso profissional. A inscrição vai vir aqui pelos stories, tá? Então fiquem atentos aos stories. Boa noite, meu lindo. Meu lindo é você, né? Gente, vocês já viram o Gabriel como é lindo? Aliás, meu público é todo lindo, né? A Mari, a Bruna, o Marcinho também, o Renan, o Júnior, né? Todo mundo que tá por aqui sempre, né? Tô sentindo falta de algumas pessoas. Eu fiz a live mais cedo hoje, eu tô achando que o pessoal ainda não chegou, mas tá chegando. A Mari adorou o tema de hoje e da semana que vem, porque um tá interligado com o outro, né, Mari? A sombra do sucesso profissional é o tema da minha monografia que eu fiz do Jung lá em 2012. Né? Eu estudei, eu falo sobre o Poor na metanoia e a sombra do sucesso profissional. Né? Porque o Poor é quem é o mais conhecido como o tal do Peter Pan, né? O Poor, quando ele entra na crise da meia-idade, porque tudo aquilo que ele estudou não deu certo, porque ele planejou e não conseguiu construir e também não tem dinheiro, né? Então muitas vezes o Poor chega lá na profissão que ele quer, mas não soube empreender. E não só o Poor, outras pessoas também, não só o Peter Pan, porque não se discute. Hoje, curiosamente, os meus pacientes não sabiam o tema da live de hoje, né? Mas curiosamente hoje alguns pacientes trouxeram a temática, né, da questão do construir a carreira, né? E num atendimento surgiu a seguinte frase, deixa eu ler aqui para vocês, gente, que eu achei o máximo isso, né? Cada problemático, né? Cada problemático, eu falei, ou cada solucionático, porque às vezes a gente tá olhando muito o problema, e não é papo de autoajuda isso aqui que eu tô falando, não. Às vezes a gente tá muito preso na insatisfação, mas a gente esquece de reconhecer aquilo que tá bom. Quando a gente faz psicologia, a gente tem uma disciplina chamada Técnica de Exames Psicológicos, a tal do TEP, onde a gente vai aprender teste psicológico. E a gente não vai identificar somente no teste psicológico aquilo que está ruim, deteriorado ou precisando de colocar atenção. A gente também vai olhar aquilo que está preservado.
E a gente precisa olhar, inclusive, por exemplo, na nossa carreira, se a gente está insatisfeito, o que é que está preservado? O que é que está bom aqui ainda? O que é que eu consigo catar daqui e levar para um outro lugar, né? E a sombra do sucesso profissional é muito isso. Porque se o que está na luz é o fracasso, o que está na sombra é o sucesso, porque são pares complementares. E Jung fala que os pares complementares, os opostos, eles existem. E aí o que está na luz, o que está manifestando, não necessariamente o que está na luz é positivo, o que está na luz tem o correspondente na sombra. Então se o fracasso está na luz, logicamente quem está na sombra, o sucesso. Então como é que a gente vai buscar esse sucesso? E mais, o que é esse tal desse sucesso? Porque a gente faz uma fantasia do que é esse sucesso, né? Money no bolso, saúde pra dar e vender. Uma vez a minha psicóloga me disse que não sabia se eu tinha mais medo do fracasso ou do sucesso. Nunca mais esqueci isso. Pois é, Mari. Às vezes a gente não tá preparado para o sucesso. E é disso que nós vamos falar aqui hoje também, tá? Bom, tem cachorros latindo, não sei se vocês estão escutando, o cachorro do vizinho tá latindo. Até achei que era a Nina, minha cachorra. Roberta chegando, boa noite. Né? Continuando as perguntas aqui, né? Olha, tem um cachorro bravo latindo, gente. Ele está executando o chamado dele, né? Como você se sente ao pensar em sua trajetória profissional nos próximos 5 anos, né? Aquilo que a gente já falou outro dia. Tem um cachorro desesperado. Não é a Nina, não. Não é a Nina. Você quer que os seus próximos 10 anos sejam iguais aos últimos 10? Provavelmente não. Provavelmente não, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Você sente que seu trabalho atual utiliza suas habilidades e talentos de maneira adequada? Por que sim e por que não? Ou não, né? Por que sim ou por que não? Como que a gente pode pensar sobre todas essas questões profissionais? Eu acho que esse cachorro do vizinho está preso em algum lugar, porque vocês estão ouvindo que ele está batendo no portão? Até pensei se era a Nina, mas não é a Nina, não. Porque a Nina late forte também. Às vezes a insatisfação vem, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, porque a gente não está utilizando toda a nossa potência. Quais são todas as nossas potências? A criatividade, a comunicação, a liderança. Rodrigo, mas eu sou autônomo no meu pedaço. Eu preciso de liderança. Rodrigo, mas eu sou CLT, né? Eu não ocupo um cargo de liderança, mas eu preciso de uma liderança em relação à minha própria vida. A gente falou disso, né? Em lives passadas, a gente vem falando disso também lá nas aulas fechadas no Meets, né? A gente às vezes tem que ser líder da nossa... Às vezes não, né? A gente tem que ser líder da nossa vida, né? A gente tem que ser protagonista. Tava conversando com a Bruna outro dia o quanto que a gente precisa exercer o nosso protagonismo na nossa vida. E a gente às vezes deixa isso de lado. Por quê? Coloca parente na frente, coloca outras coisas na frente. Gente, mas o cachorro tá bravo, né? Vocês estão ouvindo o cachorro? Quem fala se tá ouvindo o cachorro? Se só eu. Se chega aí pra vocês pelo microfone o cachorro. Esse cachorro do vizinho outro dia, ele tava destruindo as coisas ali. Ficaram depois bravíssimos, coitadinho, né? Mas o bichinho acho que tá sozinho, né? Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria seu nível geral de satisfação com a carreira? E o que faria essa nota aumentar? Você tem noção que você pode buscar um horizonte? Às vezes a gente está tão perdido, às vezes a gente deprime. A depressão, a gente pode entender ela também não só como um transtorno de saúde mental, né, um transtorno do humor, mas a gente também pode entender a depressão como um convite da psique para a gente olhar para dentro, para a gente se aprofundar, olhar para dentro, né, nas nossas profundezas e resgatar coisas que ficaram para trás e que a gente deixou para trás, né? E essa depressão muitas vezes faz com que a gente perca o horizonte, que a gente não enxergue possibilidades, né? Então fica aí o meu convite para vocês pensarem. Na terapia é muito comum a gente chegar chegar em terapia no momento onde a gente perdeu o horizonte, onde nada mais faz sentido. E aí na terapia a gente vai buscar esse horizonte. Eu sempre falo para os meus supervisionandos também assim, incentive seus pacientes, clientes a buscarem horizontes, porque às vezes o que falta é um horizonte.
E essa falta de horizonte sufoca, essa falta de horizonte desespera. E mesmo porque desespero é não esperar, a gente às vezes não pode esperar, a gente tem uma urgência. Só que a gente não pensa em olhar para o horizonte, porque a gente quer uma saída que esteja aqui, ó, na solução do óculos multifocal, aqui, ó, aqui embaixo. Não, a gente às vezes precisa olhar longe, entender que as coisas são processos, com começo, meio e fim, e que às vezes a gente está só na primeira fase de um processo que é muito longo prazo. Marcinho falando assim, mas falar de potência, entusiasmo, exercer o protagonismo da nossa vida, quando se escolhe para a vida... Pera, calma, que eu me perdi aqui, Marcinho. Marcinho é professor e ele escreve tão bem que às vezes eu me perco no que ele está falando aqui. Mas falar de potência, entusiasmo, exercer o protagonismo da nossa vida, quando se escolhe para a vida, quando você é limitado pela própria condição do trabalho. Eu entendi o que você falou, é aquilo que a gente estava falando, né? Se eu tô num cargo onde eu não tenho para onde crescer, onde eu não tenho onde criar, aí eu tenho que olhar para mim, de repente, uma proposta, tá? Não tenho soluções, Marcinho, não tenho soluções, mas eu vou fazer uma proposta. Será que eu não tenho que olhar? Será que aqui é o meu lugar? O meu lugar, né? De repente, o meu lugar é em Madureira. Onde é o meu lugar? Onde eu vou exercer o meu protagonismo? Porque, de repente, dentro de mim, eu tô ali num cargo onde eu não vou crescer mais, né? E eu quero ocupar esse lugar. Beleza, pra mim tá ok, não tenho nada além disso e tudo bem, tá? Essa coisa assim de mais, não é sempre por aí. Mas às vezes eu tenho que olhar, será que essa escolha que eu fiz fez sentido num período e será que ela continua fazendo sentido? Porque a gente às vezes casa com a profissão e a gente esquece que a gente pode pedir divórcios durante a profissão. Tanto da profissão quanto da empresa, da instituição. Só que aí que entra o tal do planejamento. Vamos pensar numa metáfora. Sabe o povo lá no filme, quando abre aquele mapa em cima da mesa e aí bota o peso do papel em cima de um lado, do outro, e olha aquele mapa como um todo? A gente faz isso com a nossa vida? Às vezes não. Oi, Hugo, boa noite, faz tempo que eu não lhe vejo. Nós ainda estamos precisando tomar aquela nossa cerveja, sendo que eu não bebo. Então a gente vai tomar um café, ou eu tomo uma soda e você toma cerveja. Né? O quanto que a gente consegue planejar e o quanto que de repente a gente é cobrado em metas, em muitas metas, e a gente não consegue entregar aquelas metas e a nossa insatisfação vem com a dúvida do nosso potencial, porque botaram uma meta aqui, porque as empresas botam uma meta delirante, a Lucy Crazy, mega capitalista, né? Mega capitalista, e a gente reconhece que o mercado não funciona assim, né? Boa noite, meu querido. Pois é, meu amigo. Pois é, né? Pois é. Às vezes a gente tem que se degladiar com a empresa, né? E onde é o nosso lugar? Mas aí, como é que a gente muda um sistema? De repente, né? Pensando aqui, Marcinho, também na sua pergunta, de repente a gente tem que olhar para a história, né? Do trabalho no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Vamos pensar assim, o quanto que se mudou através de greves, por exemplo. Eu nasci em Santo André, meus avós não são de Santo André, mas eles fizeram a vida aqui em Santo André em tecelagens do ABC. E a Adélia Nicoletti, né, que vira e mexe está aqui com a gente também, ela tem uma peça de teatro, né, que fala sobre a primeira greve operária da região do ABC, que foi feita na tecelagem Ipiranguinha, aqui no ABC, né? Então, em Santo André, na verdade, né? Por isso que tem ali o McDonald's Ipiranguinha, onde era essa tecelagem. Então, o ABC também se estrutura com a indústria, né? Com metalurgias e com metalúrgicas e com tecelagens. E qual o papel dos sindicatos nisso, nessa condição de trabalho? Porque se a gente parar para pensar naquilo que eu estava falando, né? Muitas vezes a gente tem um ranço, um sonho, uma herança cultural, na verdade, que é a aposentadoria. Pensando lá nos nossos avós que miravam nessa aposentadoria. Mas muitos deles tinham profissões que não tinham nada a ver com o desejo deles. Será que minha avó queria trabalhar numa tecelagem, enfiando, passando coisa para lá e para cá, enfiando?
Eu não sei. Ela não tá aqui para perguntar isso para ela. Ela já se foi, minha avó. Minhas duas avós já se foram. Será que elas queriam? Muitas vezes não era isso que queria. Muitas vezes era aquilo que dava para ser feito para trabalhar e ter a sobrevivência. Então eu estava comentando essa semana com um paciente meu o seguinte, que eu creio que a geração da minha irmã já pegou isso, né? Minha irmã é 9 anos mais velha do que eu, mas a minha geração pegou isso muito mais, que é a poder de escolha da profissão. Antes disso, era o que dava para fazer. A geração da minha irmã já era um pouco de luxo fazer faculdade. A minha já é meio que condição, né, fazer uma faculdade, pensar numa carreira. E outras profissões também. Outras gerações, as gerações mais novas já são incentivadas desde cedo a isso, inclusive, né? Então, é a questão de pensar qual profissão eu quero, né? Essa identificação com essa profissão. E mais, não basta só escolher a profissão. Hoje em dia a gente também tem que entender como empreender nessa profissão para sobreviver dela, né? Porque eu me deparo muito com jovens que vêm para psicologia, que querem fazer psicologia e falam assim, mas psicologia não dá dinheiro. Eu falo, eu vivo do quê? Do vento? Não, né? Eu tenho que, minimamente, tem altos e baixos, tem momentos de gestão e tudo mais. Por isso que eu estou fazendo hoje uma mentoria, né, de gestão de consultório, depois de tantos anos de profissão, né? É importante a gente ter um novo olhar, né, sobre a profissão, como administrar, porque a gente está sempre se reinventando. E esse é o conceito de anticarreira, essa reinvenção constante. Então essa insatisfação profissional, muitas vezes, ela é um sintoma para a gente olhar para a necessidade de reinvenção. E a gente gosta de se reinventar? Não, né? Porque tá tão quentinho. Como disse lá a frase, né? A estabilidade é para quem não cresce. Como diz o Jung, né? A segurança é para quem está morto, né? E é por isso que eu quero trazer na semana que vem a live fechada, que o link de inscrição vai estar aqui nos stories, sobre a sombra do sucesso profissional, né? Tudo bem até aqui? Vocês estão tão quietinhos hoje nas participações aqui? Comentem mais para eu saber, para a gente futricar, né? Vamos lá. Eu quero trazer uma coisa aqui interessante para vocês. Eu tô achando que meus vizinhos estão cortando a árvore. Eles têm um coqueiro ali, eu tô achando que agora estão cortando o coqueiro, gente. Live é assim, né, gente? Live a gente lida com o inesperado, né? Tem uma questão que eu tava falando, surgiu também num atendimento essa semana, porque muito se fala sobre complexo de Édipo, né? Na psicologia, é muito sabida a questão do complexo de Édipo, né? Por conta lá do Freud, que fala que no desenvolvimento da criança tem um período da criança, do desejo, né, materno, tá, pela mãe e tudo mais, o desejo incestuoso e tal, né? E aí recebe o nome de complexo de Édipo. Eu não sou da psicanálise, então eu não vou me aprofundar no complexo de Édipo freudiano, tá? Mas eu quero lançar luz sobre uma outra questão do Édipo, né, dentro da visão do que eu considero psicologia junguiana. O que eu percebo? Eu sempre falo em aula, em live, eu sempre falo que para a gente entender a história do Édipo, a gente tem que entender quem é a família do Édipo. Porque a história do Édipo começa lá no pai do Édipo e termina na filha do Édipo, né? E aí, a gente fala de desejo incestuoso. Como se o Édipo não sabia que a mãe dele era a mãe dele, né? Porque quando o Édipo casa com a mãe dele, com a Jocasta, ele não sabe que é mãe, então não tem esse desejo incestuoso, porque nem foi ela que criou ele, né? Quem criou o Édipo foi um rei e uma rainha de um outro reino. Por quê? Fofocas da mitologia aqui. Gui, boa noite pra você, Gui. Estamos falando de Édipo, gente. Vamos fazer uma fofoca mitológica aqui. Seguinte, a história do Édipo, e onde eu quero chegar? Eu não vou chegar na relação afetiva, eu vou chegar na dinastia familiar. Que às vezes a nossa insatisfação profissional vem porque a gente está vivendo ou uma história profissional, né, que os pais desejaram pra gente, ou de herança de empresa, ou até mesmo a gente vive a estar perdido que nem nossos pais estiveram, né? A tal da vida não vivida dos pais, né? O Jung trouxe ali uma frase pra gente que é: a maior tragédia da família são as vidas não vividas dos pais, né? Hoje, depois eu quero falar de um artigo que saiu no site do IGEP hoje, que é sobre a questão profissional também.
Ainda não consegui ler o artigo todo, mas ele está bem interessante, está bem na linha daquilo que a gente está falando. Eu já vou mencionar para vocês a autora certinho para vocês. Já menciono para vocês. Mas é um artigo muito bom, até onde eu estava lendo, e com certeza o desfecho também é muito bom. A dinastia familiar, né? Talvez você esteja insatisfeito profissionalmente porque você está repetindo padrões familiares. De que sentido? Em que sentido? Vamos lá. Surgiu essa semana esse atendimento onde a gente se deparou com a seguinte questão. Edipiana, mas não freudiana. Então vamos lá, para o Édipo. O pai do Édipo, chamado Laio, o rei Laio, teve um relacionamento com um menino chamado Crísipo. Crísipo, uns dizem que foi um relacionamento consentido, outros dizem que não foi, ou seja, um estupro. Quando viralizou o exposed da relação dos dois, Crísipo não lidou bem com isso e se matou. O pai do Crísipo então jogou uma maldição no Laio, que ele amaldiçoaria as gerações anteriores e as posteriores do Laio. Tá? Isso posto, se Laio tivesse um filho, esse filho mataria ele e casaria com a mãe. Laio resolveu assim, então se eu tiver um filho eu mando matar e tá tudo certo. Numa noite de bebedeira tiveram ali uma cópula e Jocasta engravidou e nasceu esse menino, esse rebento, que recebe esse nome de Édipo posteriormente. Por quê? Laio manda matar. Vai lá no alto do Monte Citerão e taca esse menino lá de cima. Beleza, tudo certinho. O cara ficou com dozinha, pendurou Édipo pelos pés no galho da árvore, né? E Édipo significa pés feridos. Por isso que Édipo tem esse nome. Édipo, pés feridos, porque ficou pendurado lá na árvore. No reino vizinho, tinha um rei e uma rainha que queriam engravidar e não conseguiu. E aí teve o cara lá que levou esse menino que estava pendurado, levou lá pro rei e pra rainha. Quando esse boy faz 18 anos, Édipo, né, o pé ferido, faz 18 anos, tem um bêbado na cidade que fala assim, tu não é filho do teu pai não, nem da tua mãe, tu é adotado. Parece o irmão mais velho fazendo terrorismo com o irmão mais novo, né? Um terrorismo besta, inclusive. Aí tu não é filho deles. Aí todo mundo fala, não, liga pra ele não, ele tá bêbado. Édipo, então, acredita parcialmente nessa história, vai lá conversar com quem? Com o chat GPT, chamado Oráculo de Delfos, que fala para ele assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, você vai matar teu pai e casar com a tua mãe. Aí ele volta e fala, bom, eu não posso matar meu pai nem casar com a minha mãe, né? Então eu vou embora daqui. Nem que ele tá indo embora, picando a mula, ele encontra a caravana do Laio. O que acontece? A caravana ataca ele ataca a caravana, ele mata todo mundo, exceto um. Né? Matou o Laio, sem saber que era o pai dele, exceto um que pica a mula. Édipo segue adiante e se depara com a esfinge, aquela que dá os enigmas. E o enigma era, o que de manhã tem 4 pernas, de tarde 2 e de noite 3? O Édipo, o ser humano, né? Então, desfez o enigma da esfinge e derrotou a esfinge. Né? Por quê? 4 pernas. O bebê engatinha, à tarde, né? A vida adulta, 2 pernas, e na velhice usa 3, que é a bengala. Laio morreu, machistamente toda rainha precisa de um macho, então vamos casar com esse que derrotou a esfinge. Não é lógico? Então, bota lá. Eles têm 4 filhos, né? Polinices, Eteocles, Ismene e Antígona. Uma peste se assola sobre Tebas, a cidade lá, né? E aí vão identificar o que é, e o problema era o Édipo. E aí encontram esse cara, né, que estava sumido lá da caravana, que fala, então, quem matou o Laio foi ele. Né? Então, poxa, então ele é o filho que casou com a mãe e matou o pai? Porque tinha o Tiresias, né, que também é o vidente lá da história, confirma isso daí tudo. E aí, nisso, Jocasta se mata. Édipo arranca os olhos porque não pode mais ver beleza no mundo e se exila numa cidade chamada Colono.
Etéocles e Polinice ficam brigando para ver quem vai ficar. Um mata o outro, só que um tinha saído da cidade. Um mata o outro. Naquela época precisava enterrar, porque se não enterrasse, a alma ficava vagando, né? E não ia para o mundo dos mortos, para o submundo lá dos mortos. Então, eu não sei se é o Etéocles ou Polinice, que foi que saiu da cidade, depois matou o irmão e foi morto e tal. Quem ficou com o trono foi o Creonte, o tio, né, que é o irmão da Jocasta. E Creonte ordena que esse outro, eu acho que é o Polinice, se eu não me engano, que não seja enterrado. Antígona Maria do Bairro vai fazer um barraco porque não pode. Ela quer que enterre o irmão, então ela vai enfrentar o Creonte, ela vai questionar a lei. Então, arquetipicamente, o papel da Antígona é esse questionamento. Por que não pode? Então ela vai lá e enterra o irmão com as próprias mãos, né? Nisso é descoberta, é presa e condenada à morte, mas ela não espera isso e ela mesma se mata. Nisso, o noivo dela, né? Esqueci o nome do menino, do rapazinho, se mata. E a mãe do menino, vendo ele se matar, também se mata, né? Então, é uma tragédia gigantesca. Antígona tinha o que a ver com a história? Onde foi para essa história? Na Antígona. Então, quando a gente fala de dinastia, só que a Antígona é a que está lá na ponta, a que se sacrifica para romper o ciclo. Então, qual que é o nosso sacrifício, o nosso sacro ofício para romper algum ciclo familiar que a gente está reproduzindo? Sabe onde pode acontecer isso? Em empresa familiar ou em família que tem gerações da mesma profissão, tipo advogado, médico, engenheiro e tudo mais, e precisa reproduzir aquilo. Ou sabe onde mais também? Às vezes a expectativa que os pais têm, e avós às vezes também tem, em cima de uma pessoa LGBT, que planejou toda uma vida para aquela pessoa, ou ainda até uma identidade de gênero, que claro repercute onde também na profissão. Já pararam para pensar como muitas pessoas LGBTs vão para alguns caminhos que são considerados marginalizados porque foram colocadas lá porque não são aceitas no mercado de trabalho? E aí a gente pode falar de travestis e transexuais, transgêneros, né? Que às vezes são colocadas à margem porque não se aceitam essas pessoas, né? Como que fica aí a questão da satisfação profissional? E mais, qual o nosso papel nisso tudo? Porque se eu de repente não sou, como é que eu posso fazer e atuar também para que isso mude dentro do sistema? Porque se tem uma pessoa sofrendo, a gente também tá. Mas não percebe, né? Porque não respinga diretamente. Mas quem é que falou mesmo que enquanto tiver uma pessoa sofrendo no mundo, não tá todo mundo evoluído? Tem uma coisa assim também, não tem uma coisa meio religiosa, inclusive, né? Então faz sentido essa história, que às vezes a gente tá no complexo edipiano, porque a gente tá no meio dessa dinastia, que não tem nada a ver. Só que tirando ali a carga do complexo de Édipo freudiano, tá? Não tem nada a ver com essa parte aí, tá certo? Quando a gente coloca ali uma escala de 1 a 10, por exemplo, para satisfação, às vezes a gente é muito crítico para o nosso desenvolvimento, às vezes a gente é muito crítico. E aí a gente às vezes precisa de um parâmetro para isso. Estava até conversando com uma amiga minha esses dias, né? Que a comparação, ela é uma coisa boa ou negativa? Às vezes a gente considera a comparação uma coisa muito negativa, não se compare. Claro, porque às vezes nessa comparação a gente utiliza uma régua para o auto-julgamento, para a autocrítica muito pesada. Só que às vezes a autocrítica, a comparação é necessária para uma autocrítica positiva. Até para a gente conseguir replanejar. E às vezes a gente precisa olhar para outras histórias para se inspirar na nossa.
Porque às vezes a gente não tem fonte de inspiração. Manja o Chacrinha falando que nada se cria, tudo se copia? Às vezes é isso, só que às vezes a gente quer copiar tão cegamente uma receita que deu certo e a gente se estrumbica e vai por água abaixo e se fode, né? Mas às vezes a gente pode olhar para uma história de sucesso e se inspirar como é que eu posso pegar essa força e trazer para cá. É para isso que serve mitologia e histórias, porque historicamente, né, esses contos, as mitologias, fábulas e tal, servem para a gente olhar para a nossa própria vida através da história de outro, para a gente pensar soluções para nossa. E não que a gente às vezes vai ter aquela mesma solução. É por isso que essa história de eu vou ativar tal arquétipo não funciona. Primeiro que eu vou ativar o arquétipo da Cleópatra. Cleópatra não é arquétipo porque Cleópatra era a rainha do Nilo, não é figura mítica, né? Figura arquétipo diz respeito a imagens arquetípicas, que são personagens de contos, folclores, mitos. Então, Afrodite, não se ativa arquétipo de Afrodite, porque Afrodite não é arquétipo é comportamento. Afrodite é uma imagem arquetípica que representa alguns comportamentos, né? Mas por que eu não vou ativar a história da Afrodite em mim? Porque a história da Afrodite não é só beleza, também é desgraça. A Afrodite pode ser a deusa da beleza e do sexo, e também do amor, para alguns, embora Eros seja o deus do amor, o filho de Afrodite. Mas a Afrodite, ela tinha um casamento extremamente infeliz com um cara que ela detestava, um feio. Ela foi dar moral para um feio que agiu como bonito. Atualizando as histórias arquetípicas. Então Hefesto, o deus da forja, era o feio que foi tratado como bonito e agiu como bonito. O feio que agiu como bonito. Ai, gente, eu fazendo um assassinato da mitologia. Marquito, estou fazendo um assassinato da mitologia nesse momento que você está entrando aqui. Mas Hefesto é o cara do primeiro Exposed da história, né? Que ele armou uma arapuca lá pra catar a Afrodite no trelelê com Ares, né? E depois todo mundo riu da cara dele, né? Enfim. Vamos lá. A gente estava falando aqui, né, das comparações, né? Estabilidade é parar com o crescimento. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente julga que ela alcançou um sucesso profissional e que ela está estável. Mas será que ela está estável? Quais são todos os percalços? O Marquito falando, mata todo mundo. Eu às vezes faço uns assassinatos na hora de contar a mitologia, que eu tento atualizar para nossa linguagem e botar como se os deuses estivessem nas redes sociais, né? Porque os mitos também se atualizam, né? Alguns fatores aí também, os arquétipos também se atualizam, né? Será que nessa comparação com a estabilidade eu não estou buscando também frear o meu crescimento? É aquilo que a gente estava falando antes, né? Qual que é a imagem que eu tenho de sucesso? Para um pouquinho agora aqui que você está me ouvindo e pensa assim, fecha o olho e pensa, sucesso é... Qual é a imagem que vem? Sucesso é... Alguém quer compartilhar qual foi a imagem? Eu compartilho a minha, que veio. E vocês vão dar risada. Compartilhem aí, comentem aí enquanto eu vou descendo aqui o nosso roteiro aqui, né? Imagem de sucesso. A gente às vezes se espelha, a gente se compara. É que eu vi uma coisa aqui que eu quero falar depois para vocês também. Uma perguntinha. O seu relacionamento bombardeia o seu desenvolvimento profissional? Às vezes a gente está insatisfeito porque a gente não consegue bater mais asa para voar e crescer, porque a gente está preso num relacionamento que a gente sabe que não vai dar em nada. E a gente está pegado naquilo, a gente também não consegue resolver. Então como que a gente resolve isso? Será que para eu crescer eu preciso esperar o outro? Será que o outro me incentiva? Né? Fica aí o questionamento, né? E também uma outra frase que eu peguei aqui de uma música, que é: não sei para onde estou indo, só sei que não estou perdido. Às vezes a gente sabe que a gente quer um propósito, a gente não sabe ainda qual é esse propósito, mas a gente está criando um lastro, a gente está criando um alicerce, estudando, a gente está tendo uma experiência de vida. Às vezes uma viagem, uma experiência, a Lucy Crazy, ela pode ajudar a gente a desenvolver o que? A tal da sabedoria.
E sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é saber resolver questões baseado em conhecimento, mas também na análise que a gente faz, né? Eu tô vendo que tem gente online aqui que não contou a imagem do sucesso que fez aqui. Eu vou contar a minha. É o tio Patinhas pulando na caixa forte. Quando eu era criança, eu achava que o tio Patinhas e o Silvio Santos eram a mesma pessoa, gente. Que passava o desenho de tio Patinhas no SBT, eu achava que era a mesma pessoa. Mas eu era muito criança, né? Não entendia isso. Hoje eu já acho que sucesso não é isso, né? Sucesso é a tal da sabedoria, né? Como que a gente trabalha todas essas questões. E claro, o dinheiro é importante. E a gente fala, dinheiro não traz felicidade? Tenta viver sem dinheiro. Não dá, é difícil, né? Compra saúde, compra conforto, mas não compra tudo da saúde. Não compra tudo do conforto, não compra tudo do bem-estar, né? Mas com dívida é bem pior. A Mari tem dificuldades com o abstrato. É um exercício muito importante a gente sair do literal e procurar o abstrato. Porque o abstrato, ele é o simbólico. O simbólico é aquilo que vai fazer sentido, é quando cai a ficha. O simbólico e o abstrato, eles são criatividade. E às vezes a gente precisa também exercer a parte do abstrato, da intuição. Agora, às vezes a gente também precisa exercer o outro lado, o literal, o racional, o concreto. Porque senão a gente entra na vida provisória. Quando eu conseguir tal coisa, eu vou ter alcançado sucesso. Eu tenho uma amiga, a Thalita, que uma vez estava me contando uma história. A Thalita é atriz, eu também sou ator. Além de psicólogo, eu também sou ator. E a Thalita estava me contando o caso de uma moça que falou assim, este ano eu vou estourar. Ela já dizia isso há 20 anos. Este ano eu vou estourar e eu vou para Globo. Como se Globo fosse o único parâmetro de sucesso na profissão de um ator, de uma atriz, né? Então são parâmetros que a gente às vezes vai colocando que será. Eu sou um ator que gosta de teatro, né? Depois da pandemia eu não trabalhei mais como ator, né? Eu trabalhava como psicólogo e ator, mas eu sou um ator de teatro. Será que eu quero Globo? Será que hoje, por exemplo, eu, Rodrigo, na minha dinâmica de consultório, eu poderia me dar o desfrute de fazer uma novela? Não, porque uma novela são 1 ano de trabalho dedicado exclusivo a isso. Eu não posso botar meus pacientes tudo na geladeira e falar daqui 1 ano aí volta. Não dá. Às vezes 15 dias de férias no fim do ano já fica difícil fazer isso. O que dirá 1 ano, 10 meses, 1 ano da tua vida. E quando eu voltar, uns até vêm, outros não. Uns vêm pela fofoca para saber como é que é os bastidores do Projac. Será que tem aquelas coisas todas que a Tata Werneck brinca que tem? Claro que não. Claro que às vezes também pode ter, né? Mas não dá. Então, além de tudo, eu, Rodrigo, gosto muito de teatro. Então, teatro é uma atividade do ator que consigo conciliar com a minha profissão de psicólogo. E eu gosto disso. Então, qual é o sucesso de um ator de teatro? Será que o sucesso de um ator de teatro é estar lá no Tuca com 6 meses de sessão lotada? Depende, né? Nós, atores, a gente também pensa... O que eu estou comunicando nessa peça? Será que é só o entretenimento da comédia? Será que essa comédia também está questionando algo? Ou é só o rir pelo rir? Será que eu estou fazendo um trabalho onde eu promovo questionamentos, tipo... pegando o Tuca, né, que é o Teatro da PUC aqui de São Paulo, que é imenso e que tem atores que fazem projetos que duram meses lá dentro. Por exemplo, a Denise Fraga, quando ela fez Galileu Galilei, né? Que é uma peça do Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão da época da Segunda Guerra, onde ele traz, nesse texto, questionamentos através da história do Galileu Galilei, né? Mas ele não está falando do Galileu Galilei, ele está falando da época da Segunda Guerra, né? Então ele está questionando, então ele traz isso. Só que como a história é cíclica, a gente sabe disso, né? Se repete de diversas formas. O próprio Jung fala isso no livro Presente e Futuro. Eu tenho uma live aqui no Instagram sobre isso, eu tenho vídeos no YouTube sobre isso, sobre o livro Presente e Futuro, como a história é cíclica. Então, ela tem essa proposta, ela lotou meses daquele teatro. Aí você tem o Antônio Fagundes, que tem tô falando dos globais, tá? Você tem o Antônio Fagundes, que tem uma peça chamada Vermelho, que vai trabalhar a história de vida do Rothko, do artista, do pintor Rothko. Maravilhosa, traz ali inspiração pra gente e tudo mais. Mas aí ele tem uma peça chamada Baixa Terapia.
Baixa Terapia é uma comediona lascada. Vai falar sobre um método não ortodoxo de uma terapeuta ou de um terapeuta, acho que é uma psicóloga, que bota um monte de paciente numa sala e aí a dinâmica se estabelece ali. Eu não vou dar spoiler, porque essa peça, assim, você vai rindo e tal, você pensa assim, legal, uma peça, uma psicóloga não ortodoxa e tudo mais, pipi, popopó. Mas aí, te juro, gente, são 5 minutos finais. Se bobear, nem 5 minutos. Tá todo mundo rindo. Uma frase é dita, muda o clima todo, me arrepia. Muda o clima todo e nesses 5 minutos finais você sai do teatro impactado e refletindo sobre uma questão machista tão importante, mas tão importante que você fala, puta que pariu, eu não via isso vindo. E tem um papel. Você ri a peça inteira, você acha que é uma coisa, aquilo te pega, que te deixa reflexivo. Então, pera, tem um papel. O teatro também tem um papel. E outra, o teatro também tem um papel onde escreve a história antes da história, né? Tem muitas peças que elas vão retratar a história antes dos livros de história, né? Então, apreciem o teatro da cidade de vocês. Aqui em São Paulo, e são peças que às vezes rodam o país também, eles têm peças muito sobre o nosso próprio tempo, que às vezes elas entram para os palcos, os dramaturgos escrevem antes que os autores dos livros de história. A Mari falando, A Casa dos Budas de Tos. Gente, quem assistiu A Casa dos Budas de Tos sabe. Tem uma fala que provoca um silêncio que dá pra cortar com a faca. Sim! Gente, A Casa dos Budas de Tos, com a Fernanda Torres, é um livro do João Baldo Ribeiro. Gente, é maravilhoso. Tem uma cena da Fernanda Torres que eu acho sensacional. Que fica um foco de luz nas pernas dela. E ela só mexe as pernas. É sensacional essa cena, gente. Sensacional. Bom, vamos continuar aqui, né? Eu marquei aqui pra gente, né? A comparação na carreira. Tem os aspectos negativos, né? Que é a gente mexer na nossa autoconfiança, que é questionar nossa satisfação, muitas vezes a inveja, né? A gente vai discutir sobre os efeitos negativos da comparação constante com os outros, ou seja, né, quando a gente se sente inadequado, quando a gente se sente menos, né, quando a gente está ali mordido pelo bichinho da inveja, quando a gente está ali mordido pela frustração. Então a grama do vizinho é melhor. Então a solução do outro é sempre mais fácil e mais mágica, né? Será? Às vezes sim, porque existem privilégios. E aí a gente questiona a tal da meritocracia. Será que basta se esforçar? A gente sabe que não é bem assim, né? Efeitos positivos, né? Da comparação, né? É a gente usar de forma construtiva para a gente se inspirar, né? E para a gente ter também um balizador, um parâmetro, né? Será que eu posso crescer até onde? Né? Até onde eu posso crescer? Ou a história dessa pessoa foi assim. Tanto é que existe no marketing, né? Existe e no RH e tudo mais, no planejamento estratégico das empresas, existe uma coisa chamada benchmarking. O tal do benchmarking significa o quê? A gente vai olhar os nossos concorrentes, ver o que eles fazem de legal e o que eu posso aplicar aqui, ou que eu posso até melhorar do que eles fazem. É o tal do benchmarking. Então isso também se aplica à nossa carreira, né? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui mais. Para finalizar, eu quero trabalhar com vocês aqui o desvio do propósito e a descoberta do propósito, né? Como é que a gente trabalha com essa questão do propósito, né? Porque às vezes a gente se desvia porque a gente precisou pagar conta, porque o marido não deixou, porque não sei o quê, porque a carreira eu estava dentro da empresa e fui jogado em outro setor, né? Tem um monte de coisa nesse sentido, né? Deixa eu pegar aqui.
Quais são os valores mais importantes para você e como eles se refletem ou não no seu trabalho atual? Quais são os valores mais importantes? A gente pensa sobre os valores, a gente perdeu esses valores. Onde é que eles foram parar? Vamos pensar nisso, né? Porque às vezes a gente também se vende, né? Quando eu estudei lá psicologia financeira, eu fiz uma pós em psicologia financeira, eles falam tem uma aula que vai falar sobre isso. Todo mundo tem um preço. A gente se vende. Ah, eu não me vendo. Eu não me vendo. Às vezes se vende pelo salário CLT que você tá, né? Às vezes a gente se vende pelo comodismo de ser perto de casa. Eu tenho uma conhecida que falou que não ia fazer um curso. Ela tinha um curso que ela achou numa escola maravilhosa, uma escola de referência, um curso maravilhoso, maravilhoso. E sabe por que a Biscate não fez o curso? Tô falando Biscate porque é uma amiga do coração minha. Sabe por que a Biscate não fez o curso? Porque ela falou que não conseguia estacionar o carro na rua. Que ela só sabia estacionar em vaga de estacionamento. Eu olhei pra ela e falei assim, tá, o curso começa daqui a um mês, será que você não consegue treinar até lá? Será que você não consegue treinar? Será que você não consegue achar um estacionamento pago? Onde você mande alguém parar o carro? Ah, mas é caro. Tudo tem um preço, né? Será que na hora que você vai pro curso, ali naquela região que eu conheço, a região, será que todas as vagas vão estar ocupadas? Você vai ter que fazer uma baliza tão apertadinha, né? Às vezes a gente cai pro auto-engano, né? Às vezes a insatisfação permanece porque a gente tá num auto-engano louco. É uma bosta, gente. Eu sou sincero, é que a gente trabalha a vida como ela é. Eu sou sincero. Como diz meu amigo, eu sou sincera. Né? Meu apelido pelo Romeu, ele me chamava de sincera. Qual é a visão ideal que você tem para sua vida e para sua carreira? Você faz um planejamento anual? O primeiro vídeo do canal do YouTube é sobre ano novo, vida nova. Será que virou o ano do dia 30? O que muda do dia 31 para o dia 1º? Eu fiz o primeiro vídeo e depois eu fiz um react desse vídeo, anos depois. O canal agora, no fim do ano, vai fazer 4 anos, né? E o lançamento foi isso. Eu lembro que quando eu joguei no Twitter, divulgando esse vídeo, eu vi algumas pessoas que me seguem comentaram não a minha postagem, mas fizeram tweets comentando a respeito, que é um absurdo estabelecer meta. Porque estabelecer meta é você se forçar a algo. E aí a gente se depara com uma geração com um pensamento de geração, um pensamento de uma época, que eu acho que isso já está se revertendo, que é um grito de socorro, porque um grito de... Não é um grito de socorro, um grito de independência da mentalidade LinkedIn, né? De que metas são necessárias, que você tem que estabelecer isso, aquele planejamento insano, irreal e delirante. Não. As metas, elas também são balizadores, mas a gente precisa entender o que são essas metas e como a gente vai lidar com elas. Porque o que está dizendo não sei lidar com pressão. Só que a vida faz pressão, querendo ou não, a pressão existe. Né? A gente vai precisar aprender a lidar com a pressão, a gente vai precisar aprender a lidar com a frustração, que é coisa que a gente também não sabe lidar. Né? Onde isso? Na terapia, no ombro do amigo, na leitura, observando outras histórias e vendo como é que foi. Né? Beatriz, boa noite também, chegando aqui. Então, quais são todas as possibilidades? Né? Então, lá nesse vídeo, quem quiser vai lá no YouTube, Ano Novo, Vida Nova, é o nome do vídeo. Esse vídeo, eu tô cabeludo e tudo mais, né? Esse vídeo que foi o piloto do canal, inclusive, esse vídeo vai falar sobre como planejar o próximo ano, como a gente pode pensar metas, né? Eu faço isso até hoje, né? Porque eu tive ali com a Simone Magaldi um aprendizado sobre a mandala de objetivos. A Simone Magaldi é uma das fundadoras do IGEP, junto com o Valdemar Magaldi. Ela trabalha muito a questão da mandala de objetivos que a gente faz para o ano todo, em algumas áreas, né? Saúde, espiritual, amorosa, o servir, né? Porque o servir também é importante, e a área do trabalho, né? Então a gente faz ali essa mandala com esses objetivos.
e a gente vai mirar aquilo, né? Eu gosto muito, toda vez que eu faço mandala, eu geralmente alcanço quase tudo que eu coloco ali, porque eu faço às vezes anual, às vezes semestral, depende daquilo que eu estou buscando no momento, né? E tem pessoas que já não se dão com essa mandala, não se dão. Por quê? Existe uma coisa chamada viés de confirmação, que nós falamos disso na aula fechada da semana passada, né? O viés de confirmação é, eu vou buscar todas as possibilidades para confirmar que eu tô certo. Então, eu tenho um vídeo no canal também que fala sobre a identificação com a persona do loser, né? Com a persona do fracassado. Então, é muito legal a gente ver, assim, meme, porque alguns memes e vídeos do TikTok, do Instagram, do Twitter, eles trazem aquela historinha curtinha ali, vídeo de 1, 2 minutos, né? De um personagem que se deu mal, de um fracassado, de uma coisa que fracassou. E a gente se identifica, né? Porque a comédia muitas vezes está nesse lugar da gente se identificar com a falha, com o fracasso, né? Com a dor, né? A gente ri porque o outro também está sentindo a mesma dor que a gente. E aí tem uma galera que se identifica demais com a persona do loser e sai daquele personagem do vídeo e leva para a vida pessoal. E aí vai buscar formas de confirmar que eu sou um fracassado. Tá vendo como para mim nada dá certo? Então tem algumas pessoas que olham para a mandala e acham isso também. Não precisa fazer a mandala, mas sei lá, pensar nos objetivos eu acho que é interessante a gente planejar. Até mesmo para a gente saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai agir. O que a gente vai fazer de estratégia pela gente mesmo. Mas às vezes a gente fica esperando um salvador e que essa resposta venha de fora, mas às vezes essa resposta, como a gente tem que ver, ó, de dentro. É claro que às vezes a gente cava, ó, dentro não vê nada, né? Mas a gente precisa... Olha que lindinho meu colar. Às vezes a gente precisa olhar para fora para se inspirar também. Tem aquela frase famosa do Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas às vezes, para a gente despertar, a gente também precisa olhar para fora, para a gente se inspirar em coisas que a gente nem imagina que existia, né? Faz sentido tudo isso que eu tô falando até aqui? Quais problemas do mundo ou da sua comunidade você sente mais motivado a resolver? Muitas vezes o nosso propósito também está nisso que a gente vai propor no servir. E o servir muitas vezes é remunerado. Eu falo que a minha profissão ela é muito sortuda. Porque eu estou falando para os outros, ajudando os outros e ainda ganhando para isso. E às vezes o que eu estou falando para o outro também serve para mim. É uma canalice, não é? Às vezes o que eu estou falando para o outro também serve para mim e ainda estou ganhando para isso. Não é maravilhoso, gente? Olha, psicologia é o que há. Eu amo. E curioso, quando eu entrei na psicologia, eu estava falando isso hoje com um paciente que quer fazer psicologia do esporte. Ele está fazendo psicologia, né? Um jovem está fazendo psicologia. Eu falei assim, nossa, quando eu entrei na psicologia, para mim só existia a área clínica. Só queria essa clínica. E até hoje eu tô na área clínica, né? Deu certo pra mim, não significa que você dá. Lembrando que eu falei agora há pouco, às vezes é preciso a gente pedir divórcio de profissão, divórcio de cargo também. E às vezes divórcio de família cai entre nós também. Não de marido, às vezes de família, tá? Engraçado que surgiu uma coisa essa semana também que eu ouvi. Fazer terapia faz perder a ambição? Porque às vezes a gente tem tanto sangue no olho, a gente é tão duro na conquista do objetivo, que a gente acha que fazer terapia vai amolecer um pouco a gente. E vai, né? Porque a gente é endurecido. Não é que a gente é duro, a gente é endurecido. Tem uma diferença. E a gente acha que vai perder o nosso jeitão de resolver as coisas, só que às vezes o nosso jeitão de resolver as coisas é assédio moral, né? Eu conquisto as coisas pelo assédio moral. E fazer terapia vai me fazer refletir sobre isso, né? Então eu vou achar que eu vou perder minha ambição, que eu vou perder... Não, pelo contrário. Às vezes a terapia ela vai te promover, pensar no lado positivo da ambição que você não tem. Qual que é o lado positivo da ambição? A meta, né? É descobrir aquilo que eu quero, né? Mas parece horrível dizer isso, né? Às vezes eu me sinto mal falando assim, tem ambição. Por quê? Porque a gente tem um ranço da palavra. Mas a ambição, ela é necessária. Essa xícara, eu olhei no mercado e falei, eu quero, isso é ambição. Mas eu preciso derrubar alguém para isso? Não, né? Então, assim, a ambição cega, a ambição desmedida é o prejudicar outros.
mas minimamente eu tenho que buscar algo para mim. Por quê? Aí vem o hedonismo, né? O viver pelo prazer. Por que que eu preciso disso tudo? Olha, existem relatos que pessoas que conquistam isso sentem uma coisinha maravilhosa chamada autorrealização, que na pirâmide da motivação do Maslow é o topo, é o objetivo máximo, essa autorrealização, que é quando a gente realiza, a gente se sente completo, a gente se sente produtivo, realizado, né? Vamos lá, o que mais aqui? Eu acho que é basicamente esses pontos que eu queria trazer para vocês, né? A gente já falou também de sociedade do cansaço, né? Que a gente às vezes fica cansado, realiza e não vai para lugar nenhum, né? Mas a gente também tem uma coisa, a gente às vezes olha para uma pessoa, né? E o cansaço às vezes vem disso, né? Da gente olhar para uma pessoa que intuitivamente traçou um caminho que deu muito legal para ela, deu muito bom para ela. E a gente quer esse caminho, só que às vezes a gente precisa estudar, planejar, sentar, rever rota. Você faz reunião com você mesmo, né? Com você mesma para pensar sobre a vida? Ou você faz isso lavando louça, numa conversa rápida com um amigo? Você pega um caderno e anota aquilo que você quer? As metas que você tem, elas são SMART, ou seja, elas são... SMART é a sigla de metas, né? SMART que é inteligente, né? Mas vem ali. Vou traduzir e pegar de cada uma. O S de específico, né? De specific, né? As suas metas são específicas. Elas são mensuráveis, elas são medíveis, né? Mensuráveis, né? Dá para medir essa meta. Você sabe o que você quer alcançar, né? Ela é alcançável, né? O A do Smart, né? Ela é... Nossa, gente, fugiu aqui o Smart, eu tenho até anotado aqui. E o T é o do tempo, né? O R é do quê, gente? De Rodrigo. Nossas metas são Rodrigo. Uma vez eu brinquei com uma paciente, né? Falei assim, eu tava fazendo muitas tatuagens naquela época, porque minha amiga tatuadora, Jean Love, a Jean Love, ela é um dos amores da minha vida, né? Minha tatuadora. Aqui, ó. Achei. Porque tem coisa que a gente vai marcando em caderno, né? Mas Smart é um conceito que eu tenho há bastante tempo, eu trabalho inclusive, né? Com essa questão, mas fugiu aqui o R. Aí eu falei assim pra ela, às vezes a gente resolve o problema como? Fazendo tatuagem, brincando. Ela, que tatuagem que eu vou fazer? Eu falei, escreve aqui, Rodrigo. Ela deu risada. Mas enfim, ó. O S é de específico, do Smart, né? De específico, vem do inglês. M de mensurável, A de atingível, R de relevante. Será que a nossa meta ela é relevante? E relevante para quem? Né? Não só para mim, mas será que ela é relevante para mais pessoas? Né? E qual o tempo que eu vou realizar isso? Porque senão a gente vive a tal da vida provisória. A gente vai ficar olhando lá para o futuro. Quando acontecer isso? E o tempo passou, meu bem. Sabe o meme da Sueli e da Fátima, lá do Tapas e Beijos? Sueli, olha o tempo. O tempo tá passando, Sueli. O tempo tá passando, Sueli. O tempo tá passando. E aí? O que a gente faz com isso? Não é? Bom, lembrando, né, que a gente tem ali esse cansaço, porque às vezes a gente tá olhando para quem conquistou intuitivamente, mas a gente também não planeja. E a meta Smart, ela vai ter esse planejamento, porque ela é específica, né? Eu sei exatamente o que é, né? Ela é mensurável, eu tenho um objetivo exato, né? É um tanto que eu vou conseguir, e para isso eu tenho que planejar. Só que para planejar, muitas vezes eu tenho que conhecer sobre planejamento, eu tenho que conhecer sobre tomada de decisão, eu tenho que conhecer sobre o que impede o que dificulta a minha tomada de decisão, né? Tem uma live, não, na verdade foi uma aula fechada no mês. Aí é vantagem para quem é pacientinho do Rodrigo, que vai ter acesso à área de membros. Meus pacientes têm uma área de membros com vídeos exclusivos. Mas se você chegou até aqui e quiser o link eu te dou, tá bom? Por enquanto. Tá bom? Me pede na DM que eu te mando, tá bom? Semana que vem, na quinta-feira, eu vou fazer um workshop fechado no Meets. E o tema vai ser A Sombra do Sucesso Profissional.
Conto com a presença de vocês. Eu vou deixar o link de inscrição nos stories na virada da semana, lá pro começo da semana que vem. Então fiquem atentos aos stories, tá? Vocês têm dúvidas? Vocês querem comentar alguma coisa? Tô achando vocês tão quietos hoje, gente. Eu não sei se são tão falantes. A Mari hoje tá tão quieto. O gato comeu teu dedo, Mari? A Mari veio pra São Paulo, a gente não conseguiu se encontrar. Mas eu tô aí em dezembro, Mari. Estarei no Rio de Janeiro em dezembro. No meu querido Rio de Janeiro. Que não chova, porque no domingo eu vou pegar a praia. E tire o zóio gordo de mim. Tem uma live sobre inveja aqui. Gente, se vocês não falarem nada, eu vou embora. Pois fique constrangida que só você fale. Constrangida e falante pelo menos tá bom. Mas pode falar. É porque tem gente que às vezes tá aqui e não fala nada, né? Hoje eu não sei, eu comecei a live mais cedo, o Ibope tá baixo. Mas eu espero que as pessoas vejam a gravação. Ou talvez ninguém se interessou pela insatisfação profissional, né? Mas é isso, gente. O Marcinho tá aqui até agora também, né? Muito bom. Eu gosto da presença de vocês, gente. Mas vida ao vivo é assim, né? O Ibope é assim. Marcinho já falou bastante, né? Marcinho falou bastante hoje também, meu crush do Piauí. Eu tenho outros crushes aqui também que às vezes aparecem aqui. E aí um fica com ciúme do outro fica com ciúme de um. Mas ninguém tá me pegando, tá bom? Ninguém tá me pegando, já falei. Quem quer manda o currículo, faça por onde, que eu tô facinho. Duvido, tá todo mundo insatisfeito. Mari, eu tenho essa impressão também. Quem não tá muito insatisfeito, tá minimamente insatisfeito. E às vezes tá satisfeito, né? Mas sempre tem como melhorar algo, porque a estabilidade, aquilo que a gente falou, né? A estabilidade é a pausa no crescimento. Marcinho, será que vocês estão todos de bem com a profissão? Lembrando, né? Profissão às vezes não é a vocação que a gente quer. E às vezes a gente consegue fazer a nossa vocação, que é o nosso chamado, essa autorrealização através de um hobby. E às vezes a gente esquece dessa possibilidade também. Mas ganhar na profissão, sobreviver, não só sobreviver, mas também viver, é importante. Porque viver também é motivacional. E às vezes para sobreviver a gente tem um mínimo de dinheiro, mas para viver a gente precisa de um dinheiro um pouco maior. Dinheiro não só é o único objetivo, mas ele também tem que ser incluído. Certo? Fico muito feliz com a presença de vocês que estão aqui até agora. Quem chegou na gravação até agora, dá um salve também, né? E vamos que vamos, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Desculpa pelo cachorro do vizinho, por aquele barulho que eu acho que estavam cortando a árvore aqui do lado também. Gente, hoje foi loucura aqui essa live, né? Tá bom? Quero deixar um beijão pra vocês. Boa noite, meu muito obrigado. E boa sexta e vamos pro final de semana, gente. Ah, tem uma coisa antes? Não fica aqui ainda. Hoje eu tava conversando com uma pessoa. Calma, Marcinho, fica aqui ainda que eu vou falar uma coisa interessante. Tava com uma pessoa que falou assim que hoje é 8/8/2024, que somando tudo também dá 8. Então é 888. O que? Se deitar todos esses 8, é o misticismo aqui. Se deitar todos esses 8, viram 3 símbolos do infinito. Então o que a gente pode produzir, conquistar e almejar e desejar ao infinito? Por 3 vezes. Fica aí o questionamento. Beijos, boa noite pra vocês. E é diante do portal, né? Aí é quem é místico, eu não entendo muito. Eu tô só reproduzindo a informação que de repente eu tô até reproduzindo pela metade aqui. Ela falando, hoje é dia de portal. Eu não entendo muito, Mari, mas vamos que vamos pra dentro do portal então, tá bom? Beijo, meus amores, boa noite. Tchau, tchau, obrigado pela presença. A live vai ficar salva. Beijo, tchau. E lá no canal do YouTube, vão lá pro YouTube também prestigiar o tio. Beijo. E quem tá no YouTube vai prestigiar o tio no Instagram. Beijo, tchau.